a edição 49 do programa Voz da Reforma. Então, hoje o tema do nosso programa, você já deve ter notado aí, bem sugestivo, não é? O Covid-19, que é a doença, a mais nova doença provocada pelo novo coronavírus, né? Que é um vírus da classe dos coronas. Existem outros vírus da classe dos coronas. Esse novo vírus foi descoberto a partir da sua aparição lá na China, né? Na cidade de Wuhan, que foi o epicentro do problema. Então, esse novo vírus, o novo coronavírus, então cria uma nova doença, a Covid-19. Então, a proposta nossa hoje é mostrar a nossa relação com a Covid-19 e também como isso se encaixa dentro dos planos de Deus. Então, há muitas igrejas, as igrejas presbiterianas do Brasil, também as igrejas reformadas do Brasil, muito provavelmente outras igrejas, não estou informado, mas seguramente outras igrejas espalhadas pelo Brasil. Hoje eu recebi também uma mensagem informando que várias igrejas reformadas no Canadá também adotaram o próximo domingo, dia 22 de março, né? Isso é agora o próximo domingo, como um dia de convocação para a oração, considerando toda essa situação que está acontecendo. O pastor Wes Bredenhoff informou que na Austrália será o dia 29, então será a próxima semana, o próximo domingo, as igrejas reformadas na Austrália foram convocadas também para um dia de oração, será no domingo 29. No Canadá será domingo, dia 22. Aqui no Brasil, as igrejas reformadas também no dia 22. As igrejas presbiterianas do Brasil também dia 22. Se você é de outra igreja e tem informação, você pode colocar para a gente também nos comentários aí, para a gente reforçar aqui. Então, só explicando, no caso das igrejas reformadas do Brasil, então, existe no regimento adotado pelas igrejas reformadas do Brasil, que é uma herança desde Dort, então as igrejas reformadas espalhadas pelo mundo, elas adotam o regimento que foi desenvolvido no Grande Sínodo de Dort, 1618 1619, já no finalzinho do sínodo, né, na parte final do sínodo, onde os delegados estrangeiros já tinham ido embora, então a igreja de Holanda reunida, então eles decidiram elaborar um regimento que pudesse servir as igrejas. Então esse regimento tem sido adotado pelas igrejas reformadas no mundo todo e adaptado conforme a realidade local. Lembrando que o regimento não é uma confissão, as confissões oficiais das igrejas reformadas espalhadas pelo mundo, a Confissão Belga, Cassino de Heidelberg, Cânon de Dort, assim como as igrejas presbiterianas têm os catecismos maior e menor de Westminster e a confissão de Westminster. Algumas igrejas batistas estão regressando à sua antiga confissão de 1689, a confissão londrina. Alguns congregacionais que no passado usaram a confissão de Savoy desenvolveram uma confissão mais recente com base nas confissões antigas, a confissão de fé das igrejas congregacionais da Aliança. Então, não é uma confissão, o regimento é um documento que serve para regulamentar o relacionamento entre as igrejas que vivem dentro dessa fraternidade. No caso, as igrejas reformadas do Brasil, então, o artigo 52, já vindo lá de trás de Dort, recomenda que em tempo de calamidade as igrejas sejam convocadas para esse dia de oração. No caso das ERB aqui no Brasil, a igreja, nesse momento, responsável por fazer isso é a igreja reformada em Unai, Minas Gerais. Então, essa igreja enviou comunicado às demais igrejas da Confederação, convocando as igrejas para, no próximo domingo, dia 22, então, dedicar esse domingo em oração. Então, cada igreja vai criar a sua própria forma de aplicar isso. Aqui em Caruaru, na Igreja Reformada em Caruaru, que é uma congregação da Igreja Reformada do Grande Recife, mas nós já tivemos autorização da igreja lá
para seguir conforme a programação local. Então, aqui, nós vamos fazer o seguinte, nós estamos convocando os membros, eles vão receber o comunicado já já também, os membros serão convocados para no próximo domingo chegarem meia hora antes de cada culto, do culto da manhã e do culto do final da tarde, para dedicar meia hora de oração antes do culto começar, e durante o dia, manhã, tarde, noite, as famílias devem dedicar mais tempo em casa, com a família reunida, para orar, passar um tempo orando, considerando o nosso momento atual. Então, para os momentos de oração na congregação aqui em Caruaru, então eu vou usar um guia que foi preparado, que eu preparei para esse momento, e eu vou compartilhar isso também com os membros da congregação, porque eles podem também usar esse guia nas suas reuniões de oração em casa. E também eu quero usar esse guia como parte da nossa conversa hoje à noite aqui, e à medida que eu for pontuando aqui, eu paro para explicar um pouco mais a nossa opinião acerca disso. Tá bom? Então, esses itens que eu vou mencionar aqui agora são oferecidos nesse documento como um guia para que cada família possa orar em família. Então, pode distribuir, cada membro da família orar, usar um desses assuntos específicos dentro desse assunto geral que nós estamos tratando, que é a calamidade provocada pelo coronavírus. Então, cada ponto pode ser usado por um dos membros e assim distribuir, toda a família ser envolvida na oração. O que não podemos é, num momento especial como esse, nós deixarmos de invocar o nome do Senhor. Muito bem, então, guia para orações nesse momento de calamidade causada pelo novo coronavírus. Então, eu dividi em duas partes. Então, a primeira parte eu chamei de sursum corda, que é uma expressão latina muito usada nas igrejas desde da antiguidade, para falar sobre vamos levantar o nosso coração a Deus. Então, a recomendação é que nós comecemos a nossa oração nos dirigindo ao nosso Pai que está nos céus, como o próprio Senhor Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, Mateus, capítulo 6. Então, em primeiro lugar, nós devemos começar nossas orações reconhecendo que Deus, o nosso Pai Celestial, governa sobre todas as coisas e dirige todas as coisas para o nosso bem e para a sua glória. Então, essa expressão resume bem o que as confissões reformadas falam sobre a nossa existência nesse mundo. Nós vivemos para a glória de Deus e todas as coisas concorrem para o bem da nossa salvação, porque Deus quer ser adorado por pecadores que Ele está salvando. Então, devemos realmente confiar no Pai Celestial que todas as coisas Ele está usando para o nosso bem e para a sua glória. E assim, devemos louvá-lo por isso e confiar integralmente nele. Para quem está familiarizado com o credo apostólico, né, então pode reconhecer que a primeira linha, o primeiro artigo do credo apostólico fala justamente sobre creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. As igrejas reformadas, mas eu sei que outras igrejas também, muitas igrejas presbiterianas, têm a prática também de fazer uso do credo na liturgia do culto público como parte da confissão da fé da igreja. Então, aqueles que estão familiarizados com o credo, até mesmo aqueles que estão acostumados a fazer uso do credo no culto em sua igreja, então, deve reconhecer nessas palavras que ele está acostumado a confessar na igreja, também usá-lo com segurança. Não adianta se nós simplesmente repetimos essas palavras no culto e elas não significam nada para nós, elas não significam que realmente Deus é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e o sustentador e o governador de todas as coisas, que dirige todas as coisas segundo o seu propósito,
e que, como Pai Celestial, Ele pode e quer usar todas as coisas para o bem da nossa salvação. Então, nós temos que começar com essa segurança, a confissão dessa segurança no nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. E o Cassino de Heidelberg, eu posso falar mais dele, porque como pastor reformado eu estou familiarizado com ele, mas eu sei que a Confissão de Westminster, por exemplo, o Catecismo Maior de Westminster também usa o credo apostólico como parte da explicação da doutrina da salvação. Então, sendo presbiteriano, você também facilmente vai identificar isso conforme os documentos da igreja. Então, o Cassino de Heidelberg dedica 2 dias do Senhor, 2 domingos, para falar sobre esse assunto, domingo 9 e domingo 10, falando sobre Deus e a criação, e Deus e a providência no domingo 10. Ok, então, tendo iniciado a nossa oração, demonstrando a nossa segurança em Deus, nesse momento em que o mundo, de fato, está em confusão, o mundo está com medo, está com pânico. Interessante porque a sensação para muitas pessoas é como se estivesse numa guerra. Quando, antigamente, principalmente, hein, lembrando da Segunda Guerra Mundial, Primeira e Segunda Guerra Mundial, com aqueles bombardeiros lançando bomba em todo lugar, então as pessoas ficavam confinadas dentro de casa, com medo das bombas caírem em cima deles, e o resultado desse confinamento era a falta de alimento, serviços entrando em colapso, e agora a gente vê a mesma coisa por causa do vírus. Então, de fato, a situação no mundo, não só no Brasil, mas no mundo todo, é de uma agitação terrível e, pela propaganda que tem sido feita, as coisas tendem a piorar nos próximos dias, pelo menos aqui no nosso país. Isso é segundo as informações que têm sido noticiadas, nem todo mundo concorda com isso, e devemos ter muito cuidado, porque facilmente, assim como aconteceu na época da política, e a igreja realmente, às vezes, até fica dividida, uns apoiando um lado, outros apoiando o outro, e devemos realmente lutar para isso não acontecer também nesse momento, em que uns apoiam aqueles que estão realmente mais temerosos, preocupados, e outros apoiam o outro lado que está mais tranquilo, não está tão preocupado assim. Então, seja qual for a sua opinião sobre isso, tenha cuidado para não atingir, não atacar outra pessoa, mas tenha paciência e submeta todas as coisas ao senhorio de Cristo. O ponto é que, seja de um lado ou do outro, a solução para os problemas não está em nós, não está realmente no homem, mas Deus quem está governando sobre todas as coisas e dirigindo também. O segundo ponto, então, ainda nessa primeira parte, o sursum corda, ainda levantando nosso coração ao eterno Deus que está no céu. Então, o segundo ponto, devemos reconhecer que o mundo quebrado pelo pecado está sujeito a todo tipo de miséria e que devemos esperar uma intensificação das dores antes da vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Eclesiastes, capítulo 1, em versículo 3, mostra claramente que debaixo do céu tudo é vaidade. Tudo é vazio, tudo é vão. As coisas atingidas pelo pecado não conseguem reagir conforme elas foram criadas por Deus, hein, desde o princípio. Então, toda a criação geme, conforme lemos em Romanos 8, toda a criação sofre os efeitos do pecado junto com a raça humana caída. Então, nesse estado de miséria, por causa do pecado, não somos capazes de frear os efeitos nocivos do pecado, usando os meios ordinários que não funcionam por causa do pecado. E, então, aprendemos mais claramente o quanto nós somos dependentes da bênção de Deus, o nosso Salvador. Sem a bênção de Deus, nem o alimento que a gente come vai nos fazer bem. Porque até o alimento foi atingido pelo pecado. Facilmente ele vai nos causar dano. Até nisso precisamos da bênção de Deus. Então, não há como nós enfrentarmos com as nossas próprias forças esse pequeno vírus, que
Alguns até dizem que nem chega a ser um ser vivo. Tem uma disputa, uns dizem que é ser vivo, porque eles fazem metabolismo, ainda que não seja próprio, ele dependa de uma célula para fazer o metabolismo. O outro do outro lado dizem que não, então fica nessa. Mas, então, esse pequeno ser, eu vou chamar de ser, esse pequeno ser, ele realmente está causando danos terríveis e nós não conseguimos, é, com nossas próprias forças, realmente vencê-lo. Nós precisamos da graça de Deus. Temos que aprender, somos pecadores, o mundo está caído pelo pecado, todas as boas dádivas que Deus criou não estão funcionando bem por causa do pecado, da corrupção, está sofrendo as misérias do pecado. Não adianta achar que a solução está em nós, não adianta achar que com medicamento, com cuidado, com isolamento, com o que quer que seja, a gente vai resolver completamente essas coisas. Isso também, do outro lado, não significa que nós não temos que fazer nada, hein? Porque nós temos uma responsabilidade. Nesses dias, o sexto mandamento tem sido muito usado para chamar as pessoas à responsabilidade de cuidar da vida humana. E eu acho que está correto usar o sexto mandamento. O sexto mandamento fala não apenas do cuidado com a vida do outro, mas com o cuidado da nossa própria vida. Então, nós temos que, dentro de nossa responsabilidade, realmente termos cuidado para não colocar a vida de outro em risco, quando eu posso, nesse momento, eu posso ter o vírus e não sei, não se manifestou, eu não fiz um teste. Então, de fato, eu posso facilmente colocar a vida de outro em risco. E também posso colocar minha em risco se eu não tomo devido cuidado. Então, não é ignorando essas coisas, mas, ao mesmo tempo, fazendo isso como parte da nossa responsabilidade, mas estando cientes que nós não podemos garantir que, por causa de todo o nosso cuidado, nós vamos evitar, né? Então, esses dois pontos estão dentro dessa primeira parte da oração, que é uma oração direcionada a Deus, começando no primeiro ponto com o louvor ao Deus que é criador, sustentador, governador, direcionador de todas as coisas, e o segundo ponto, que é o reconhecimento de que nós somos pecados, fracos, não temos condições de nós mesmos e precisamos, então, da graça de Deus e assim nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus. A segunda parte, então, é um pouco maior, então, eu chamei aqui de Kyrie eleison, também uma expressão latina, provavelmente conhecida de muita gente, significa Senhor misericordioso. Então, essa parte da oração é para rogar as misericórdias de Deus em favor, não apenas de nós cristãos e da igreja, mas em favor de todos os nossos próximos, de todos os outros próximos, uma vez que os dois grandes mandamentos que o nosso Senhor Jesus ensinou em Mateus 22, do 37 a 40, que resumem os 10 mandamentos, que por sua vez resumem a lei, que por sua vez a palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento. Então, como o amor a Deus e ao próximo não estão em conflitos, então, ao mesmo tempo que nós amamos a Deus e mostramos confiança a Deus, nós também mostramos amor para com o nosso próximo, não apenas fazendo tudo o que é possível para proteger a sua vida, mas também nas nossas orações lembrando também deles e não apenas de nós e da igreja. Então, isso é o primeiro ponto dessa segunda parte, então, do nosso guia de oração, Kyrie eleison. Nos lembrar que devemos pedir não apenas pela igreja, mas também pelos outros próximos, até que estão fora da igreja. O segundo ponto, devemos orar pelos governantes e demais autoridades, para que Deus lhe dê sabedoria para governar bem sobre a população, a fim de que vivamos vidas tranquilas e mansas, conforme 1 Timóteo 2, né? Versículos de 1 a 3. As autoridades têm a responsabilidade bíblica de proteger a vida dos cidadãos e garantir a liberdade e a subsistência da igreja. Então, não é apenas o dever do Estado, não é só uma questão de punição do infrator, para a preservação da vida e da boa ordem, mas é garantir também a liberdade e a existência da igreja, ou seja, não permitir
que homens perversos ataquem e assim comprometam a existência da igreja, como também ele mesmo não pode limitar a existência da igreja e o mandato da igreja, que é a proclamação do evangelho. Eu vou voltar sobre esse ponto, porque eu sei que talvez do outro lado você já está pensando em mais alguma coisa, e eu suspeito disso. Então, agora, mesmo sabendo que muitas autoridades não temem a Deus e que elas erram no seu julgamento, e erram mesmo, nos seus julgamentos e decisões, nós devemos considerar que o momento atual é difícil para qualquer governante tomar uma decisão apropriada. Então, facilmente, alguém pode ser acusado de negligenciar se não tomou uma decisão, como pode ser acusado de exagerar se fizer um pouco mais. Então, de fato, qualquer decisão para governante nesse momento de calamidade sempre é muito difícil. E por causa disso, nós devemos pedir a Deus para que não apenas Deus dê sabedoria aos governantes para que tomem as decisões acertadas, mas nós também devemos orar para que o Senhor nos conceda graça para nos mantermos humildes, submissos em tudo que não for contra a palavra de Deus, e também pacientes com suas fraquezas e defeitos. Até nós usamos essa expressão no Catecismo de Heidelberg, quando estamos explicando, o Catecismo está explicando o sexto mandamento, não matarás, ele explica na pergunta e resposta 105 e usa essa frase. Nós devemos ter paciência com seus defeitos e fraquezas. Melhor dizendo, quando está explicando o quinto mandamento, não o sexto mandamento. O sexto mandamento fala sobre a vida. O quinto mandamento, falando sobre a autoridade, o Catecismo de Heidelberg, um pouco antes, então vai falar sobre ter paciência com suas fraquezas e defeitos. Então, esse segundo ponto é orar pelos governantes. Eu sei que tem um ponto sensível, que talvez a gente pode tratar melhor em outro programa, que é a legitimidade para que os governantes estejam limitando as reuniões de culto das igrejas cristãs. E não apenas igrejas cristãs, mas outras igrejas, porque o pano de fundo é a limitação da aglomeração. Mas, em alguns lugares, especificamente, eles proibiram o culto, enquanto que, na maioria dos casos, eles não estão proibindo os cultos, eles estão proibindo as aglomerações e estão recomendando que as igrejas também evitem as aglomerações. Então, nesse ponto, você tem que julgar a legitimidade do governo em fazer isso nas questões, no momento de calamidade como esse que nós estamos passando, mas ainda assim, mesmo que eles não estão diretamente impedindo o culto, mas indiretamente eles estão. E do outro lado, se a igreja, ao mesmo tempo que está procurando seguir as orientações, mas ainda manter o culto a Deus, como muitas igrejas estão fazendo, né? Muitas igrejas estão usando os meios para manter o culto e, ao mesmo tempo, para não deixar de cumprir essa orientação, que não é só um capricho do governo, mas, de fato, é uma orientação que visa a contenção da proliferação desse vírus. Então, isso eu sei que isso é muito mais polêmico, gera muito mais discussão, e a gente pode, se for o caso, se houver sugestões, a gente pode tratar isso especificamente em outro programa. Então, vamos prosseguir, mas mantendo, então, Kyrie eleison, Senhor misericordioso, apelando à misericórdia de Deus. Ponto 1, não apenas em favor da igreja, mas também em favor dos outros próximos. Ponto 2, então, seguindo nessa sequência, orando pelos governantes, para que Deus dê sabedoria e ele tome a decisão acertada, mas também orando para que Deus nos dê condição de seguir as orientações em tudo que não é contra a palavra de Deus, com paciência também, em razão dos erros que, eventualmente, os governantes podem cometer nesse momento. Ponto 3. Devemos orar em favor de todas as pessoas envolvidas diretamente no combate ao vírus e no tratamento dos infectados e suspeitos de infecção pelo vírus, né? Então, a gente sabe que muitas pessoas aqui no Brasil já
as centenas já de pessoas contaminadas. Se não me engano, eu vi um pouco mais cedo que o Brasil já computa 7 óbitos em razão do coronavírus. De vez em quando não é o coronavírus matando, mas o coronavírus enfraquecendo o nosso organismo, especialmente na região pulmonar, no sistema respiratório, e então, em decorrência disso, principalmente em idosos e pessoas que têm baixa imunidade, né? Então, devemos considerar então as pessoas que já estão sofrendo diretamente por causa do vírus. Então, oramos pelas pessoas que já contraíram, as pessoas que estão suspeitas, familiares em volta deles, né? Porque os familiares realmente sofrem por causa disso. Devemos pedir misericórdia, número 4, em favor da população que sofre com os efeitos diretos do vírus. Na saúde, então, o ponto 3 já tocou mais detalhadamente, aqui é só a menção, na saúde, mas também as restrições de acesso ao medicamento e outros componentes que são usados no combate ao vírus, como máscara, álcool gel, outra coisa. Aqui em casa não está me fazendo falta álcool gel, a gente está usando água, lavando com sabão. Nossa família está evitando contatos lá fora e quando chegamos em casa vamos direto lá para o banho. Então, tomando banho, lavando com bastante água. Então, eu não estou muito preocupado se o álcool gel está faltando. Eu sei que quando a gente está em outros ambientes, como a igreja e tal, faz mais sentido, porque não tem essa possibilidade de banho, de lavar as mãos com tanta frequência. Mas eu não estou contribuindo, então, para faltar nem máscara, nem álcool gel nas farmácias, hein? Ok, então, esse ponto 4, orando em favor da população em geral, considerando a saúde delas, a falta de medicamento e itens relacionados à prevenção do contágio com o vírus, e também familiares e outros doentes. Interessante, eu estava vendo a reportagem agora à tarde, que na Itália, algumas pessoas que já estavam em UTI tiveram que ser retirados para dar vaga para um doente coronavírus, que eventualmente não está em estado tão grave quanto aquele que já estava lá. Mas veja, nesse momento, a imprensa está em cima daqueles que estão com coronavírus e vêm a morrer por causa do coronavírus. Se vier a morrer por causa de outra doença, parece que a imprensa não está muito preocupada. Então veja como tem um pouco de coisa de louco por trás de tudo isso. E é meio esquisito. Então temos que realmente buscar a misericórdia de Deus por causa de todas essas coisas. Ponto 5. Devemos pedir misericórdia por causa dos efeitos secundários da pandemia do vírus. Você vai entender. Precisamos que o trabalho no campo e nas indústrias continuem, a fim de que alimentos e outros produtos possam chegar à nossa casa. Nesse momento, não basta ter o dinheiro se o produto não estiver na prateleira. E o produto não estará na prateleira se o homem não for para o campo, o homem e a mulher não for para a indústria, se a rede de serviço não funcionar, as entregas não funcionarem. Eu vi também que nos Estados Unidos a Amazon, que é a maior marketplace do mundo, nos Estados Unidos eles contrataram agora mais 100 mil pessoas, porque de repente explodiu a compra pela internet, pelo menos nos Estados Unidos, aqui eu não sei como está nesse momento, mas nos Estados Unidos explodiu, eles tiveram que contratar de emergência mais 100 mil pessoas para dar conta do serviço. Então, imagine, se esses serviços essenciais, não apenas esse, mas energia, hospitais, posto de gasolina, então se esses mecanismos não funcionam, se o homem não vai para o campo, se a indústria para, então nós não vamos ter o produto na nossa prateleira. Temos que pedir a Deus para que pelo menos os serviços essenciais e os produtos essenciais possam continuar circulando e a população possa continuar se suprindo, pelo menos nas coisas mais básicas e essenciais. E também devemos orar para que as perdas geradas pela redução dos negócios não causem mais danos do que já vem causando. Então, o mundo reduziu o seu potencial econômico. O mundo está em retração, aqui no Brasil também, bolsas caindo, empresas fechando.
muitas empresas tendo que fechar e deixar os funcionários em casa, então elas deixam de produzir. Algumas têm gordura para queimar, mas essa gordura tem limite, outras nem gordura têm e não vão ter condição de continuar pagando o salário dos funcionários. Então, realmente é uma situação desastrosa. Eu ainda não sei se realmente deveríamos chegar a esse ponto ou se deveria buscar outra maneira de lidar com isso, porque realmente o estrago é muito grande. Deus tem misericórdia de nós e da nossa população e do restante do mundo. E por fim, sexto, oremos para que Deus, o Senhor absoluto sobre toda essa situação, nos ensine a confiar nele no meio de tudo isso. E a esperar dele todo o bem, não do governo, não da população, não de nossos cuidados, mas é dele que nós devemos esperar todo o bem. E devemos também aproveitar esse momento para nos aproximar ainda mais a ele em oração. De fato, veja como todo mundo está falando em oração, as igrejas se reunindo para orar. Então, tem esse benefício de nos ensinar a colocar realmente o nosso joelho no chão, nosso rosto em terra, para buscarmos a presença do Senhor, porque em momentos como esse reconhecemos que não há muito que nós possamos fazer. Precisamos do Senhor. Na verdade, nós precisamos do Senhor em tudo, mas muitas vezes nós nos esquecemos disso e achamos que nós somos capazes, e muitas vezes saímos de casa para trabalhar de manhã e não oramos a Deus porque achamos que não precisamos, podemos resolver sozinhos. Voltamos para casa de noite e vamos dormir sem orar, porque achamos que, bom, deu tudo certo durante o dia, não tem mais razão para alguma coisa dar errado, já que nós já estamos em casa. Então, nós facilmente nos esquecemos que dependemos do Senhor para tudo em nossa vida. Que o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo nos conceda da sua graça, sem a qual não podemos glorificar a Deus em meio a estas tribulações. E como referência, eu deixei aqui então o Salmo 4, lembrando que eu vou compartilhar já esse documento com a congregação. Eu não fiz isso antes porque eu estava aguardando a autorização da igreja lá do Recife para seguirmos conforme o nosso planejamento. Então, o Salmo 4, estou sem óculos aqui, está aqui. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homem, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscarei a mentira? Então, os que confiam em Deus e os que confiam nos homens. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Que coisa linda, hein? Realmente buscar o Senhor em oração e descansar. Mas o vírus está desastroso, está destruindo tudo. Descanse no Senhor, confie nele. O mundo não vai se acabar por causa do vírus, porque Deus prometeu que ele vem buscar a sua igreja. Ele tem uma igreja na terra, ele vai preservar essa igreja. Não desespere. O seu desespero é demonstração de sua fraqueza na fé. Oferecer sacrifícios de justiça e confiar no Senhor. Então, obediência e submissão é o sacrifício que você é chamado a dar nesse momento. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Tem muita gente que está procurando o bem no governo, nas instituições, nessa iniciativa, que ainda que tenha seu valor, mas não adianta confiar em que o isolamento social vai dar conta, vai resolver tudo isso. É impossível esse isolamento social absoluto. Então o vírus vai continuar circulando. A nossa fonte de todo bem é o Senhor, não é o homem. Então, enquanto estão procurando quem tem a solução, quem pode fazer alguma coisa, quem pode dar alguma saída, em quem tem a cura, é aquela busca do bem, então, no homem.
Não. Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. É junto a Deus que nós encontramos realmente a solução, hein? O consolo, o conforto, a paz nesses momentos de tribulação. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Eu mencionei numa das refeições, acho que foi ontem ou hoje, já nem me lembro mais, na mesa com a família, que as pessoas ficam alegres na sua prosperidade. Então, em momentos como esse, cadê a alegria? Vai-se embora. Não tem motivo para alegria. Está todo mundo perturbado. Quem tinha dinheiro está perdendo tudo. Quem tinha empresa está falindo. Quem procura por alguma coisa não está encontrando. Se os filhos de Deus não buscam a sua alegria nessas coisas, ele busca a sua alegria ao lado do Senhor, e ele nunca vai procurar o Senhor e vai deixar de achar. Portanto, nunca vai haver momento em que ele não poderá encontrar a verdadeira felicidade ao lado do Senhor para a sua vida. Então, mas a alegria que puseste no coração do que a alegria deles, quando lhe há fartura de cereal e de vinho. E, em conclusão, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me faz repousar seguro. Eu leio esse versículo todas as noites com a minha filha, quando ela vai dormir, minha filha de 7 anos. Nós lemos, nós dividimos esse salmo. Eu falo uma parte, ela fala outra parte. Em paz me deito e pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Salmo 4, versículo 8. Então, todas as noites, e depois nós oramos dizendo: Senhor, se nós morrermos, se algum de nós morrermos durante a noite, nos recebe no céu. Mas se vai nos acrescentar esse dia, dá-nos uma noite tranquila. Isso é o que o Salmo nos ensina. E você? Então, deixe-me concluir aqui rapidamente. Estamos aqui há 5 minutos. Se tivéssemos na rádio, eu já estava terminando lá, né? Mas aqui a gente ainda fica mais à vontade. Então, deixa-me concluir aqui dizendo o seguinte: olha, eu comecei a explicação falando sobre o Deus que é criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, e o Deus que governa sobre todas as coisas. Então, não há nada nesse mundo que esteja fora do governo de Deus. Deus governa realmente sobre tudo. Então, o que pensar desse vírus? Será então que esse vírus é uma coisa que, porque ele é tão pequeno, porque ele é invisível, então ele está fora do governo de Deus? Será que é assim? Não é. Não está fora do governo de Deus. Se você tratar esse vírus como se fosse uma coisa que está fora do governo de Deus, você está perdendo a oportunidade como cristão de aprender mais com ele. Você está perdendo a oportunidade realmente de olhar para esse vírus realmente como uma coisa que Deus está enviando com propósitos. Mesmo que os propósitos mais particulares a gente não conheça, nós conhecemos o propósito mais geral. Romanos 8, 28 diz, é para o bem da nossa salvação. 1 Coríntios 5 diz que é para a glória de Deus. Então, se você despreza isso, você está perdendo como cristão a chance de realmente reconhecer que Deus é Senhor sobre esse vírus e Ele enviou esse vírus com propósitos. Né? Também, se você crê, infelizmente, nessas horas, tem aqueles muito espirituais que tudo é o diabo, tudo é o diabo, tudo é o diabo, e então diz que esse vírus é o vírus do diabo, e então tira Deus de cena, e agora é o diabo que está triunfando. É o diabo que está ganhando, porque afinal de contas ele está mexendo com o mundo todo. Não. De um lado, esse vírus pode ser juízo e maldição na vida de pecadores, mas ele pode também ser uma grande bênção na vida do seu povo, na vida do povo de Deus. Então, se você é filho de Deus, meu irmão, minha irmã, você deve confiar no Senhor, que o Senhor não iria enviar esse vírus para o seu mal. Ainda que ele envie para a punição de pecadores. Mas ele não enviaria para o seu mal, senão para o seu bem. Então,
não entre por esse caminho das falsas igrejas que estão dizendo isso é coisa do diabo e estão tirando a honra de Cristo como Senhor absoluto do universo. Também o fato de que o vírus está desastroso, nesse momento não há um remédio eficaz, as vacinas que são preventivas, não curativas, estão ainda em desenvolvimento, alguns tratamentos alternativos já estão sendo aplicados. É claro, nós devemos orar a Deus para realmente pedir ao Senhor, segundo a boa vontade dele, que você realmente possa alcançar a cura. Né? Que aqueles que estão doentes já, aqueles que ainda vão ficar doentes, e intercedendo por familiares, por irmãos em Cristo, por outras pessoas, que Deus realmente possa conceder a graça de alcançar a cura, e por meio dessa cura, então, nós louvarmos a Deus. Por meio dessa cura, nós realmente reconhecemos que Deus é bom, porque no meio da desgraça, Deus está concedendo a pecadores que não mereciam a alegria realmente de desfrutar da cura, como ele, aliás, já tem feito em relação a muitas outras doenças. Agora, do outro lado, se você estiver buscando consolo nesses recursos, se você estiver buscando consolo em remédio, se você estiver buscando consolo no isolamento, se você estiver buscando consolo nas decisões do Estado que está freando as aglomerações, se você busca consolo nessas coisas, em vez de buscar o consolo em Deus, além de você estar desprezando a Deus, você está perdendo a oportunidade, como nós lemos no Salmo 4, em Deus que há o nosso repouso, o nosso descanso. É somente junto ao Senhor que nós podemos encontrar paz. Ainda devemos, considerando toda a gravidade desse problema, não desprezar que talvez alguns vão chegar à morte por causa desse vírus. Mas, mesmo na morte, os cristãos têm esperança em Deus. Porque, como o apóstolo Paulo disse, se a nossa esperança é só nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos pecadores. Nós a nossa confiança não é só nessa vida. Deus não vai nos abandonar na sepultura, na hora da morte. Quando os nossos olhos estiverem fechando, escurecendo, ele não vai nos abandonar na escuridão, mas ele vai raiar como luz. E até nós lemos também aqui no Salmo 4 sobre essa luz que o Senhor... quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. No momento que os nossos olhos estiverem escurecendo na morte, o Senhor fará brilhar a luz do seu rosto para nós, nos recebendo na glória celestial. A morte para o crente é o portal eterno para entrar na glória celestial. Não há motivo para desespero. Podemos orar pela cura, mas na morte o cristão tem a esperança de viver com o Senhor eternamente. E ainda, se você realmente não está usando esse momento para se aproximar ainda mais de Cristo, você realmente está perdendo a oportunidade de que o Senhor tem enviado não apenas esse vírus, mas muitas vezes muitas tribulações para trazer o seu povo para perto dele, quando nós, às vezes, estamos dispersos, porque essa tribulação não atinge só o mundo, a própria igreja está, muitas vezes, distraída com tantas coisas e não está procurando o Senhor. E o Senhor bondosamente nos envia esse vírus e permite que nós sejamos atingidos por ele, para que nós possamos reconhecer a nossa pequenez e a nossa necessidade de dependência de Deus e buscá-lo. Se você não usa esse momento para buscar o Senhor, você está perdendo a oportunidade de louvar a Deus mesmo em meio a toda essa calamidade. Também, às vezes, isso aconteceu na época da política e está acontecendo também agora, hein?
As pessoas já não querem ler sobre outra coisa, as pessoas não querem saber sobre outra coisa, as pessoas não querem ver outra coisa senão aquilo que está relacionado com esse vírus. Então, isso acaba retroalimentando essa propaganda que está causando terror nas pessoas, porque fica massificando, massificando, massificando. Então, na época da política, isso acontecia, essa retropropaganda, não é? E cada vez de novo, e voltando e de novo, e a gente devolvendo isso em forma de mais comentários. Então, está acontecendo a mesma coisa agora. As pessoas leem mais sobre o coronavírus, sobre a nova doença, a Covid-19, do que a palavra de Deus. Será que na sua casa a palavra de Deus continua sendo lida com a mesma frequência de que antes? Ou talvez até mais? Então preste atenção nisso e tome cuidado na sua vida. Não deixe que as informações com tudo isso, eu não estou desprezando que nós devemos nos informar. Algumas coisas que eu estou falando aqui, eu só estou falando porque eu me informei. Mas não podemos negligenciar a palavra de Deus. É nela que nós vamos encontrar a solução para as nossas aflições e não no conhecimento acerca de todas essas coisas, tá bom? Outra coisa, embora eu possa falar mais sobre isso na próxima semana em combinação com o culto, que é essa questão do isolamento. Então, pessoas estão que, por recomendação do governo, estão se isolando, isso não é problema, eu também estou fazendo isso, a gente está evitando, mas eu não estou disposto, enquanto eu estou com saúde, de me congregar ao povo de Deus para receber a pregação do Evangelho. E, infelizmente, muitas pessoas facilmente estão deixando de se reunir no culto por causa das recomendações, de todo esse terror causado. Mas veja, tanta inconsistência porque durante a semana toda eles estão saindo de casa, seja para trabalhar, para ir no mercado comprar coisa, mas não podem ir para o culto. Então devemos realmente pensar um pouco mais sobre o valor da comunhão dos santos. Ainda que nós devemos ter todo o cuidado, devemos seguir a recomendação até onde dá, mas ainda podemos evitar as grandes aglomerações, podemos manter distância, podemos evitar os contatos. Nós brasileiros somos muito de aperto de mão, de abraço. A gente fala cuspindo em cima dos outros. Nós brasileiros somos assim, então nós somos mais vulneráveis e precisamos realmente, nesse momento, meio que controlar essas coisas. Mas sem desprezar o valor da congregação do povo de Deus. O povo de Deus no passado já sofreu momentos muito mais difíceis do que esse e eles estavam se esforçando para manter a congregação do povo de Deus. Outra coisa pessoas estão. Tem pessoas que estão vivendo triste, cristãos, viu? Não é descrente, não, cristãos. Estão vivendo como se realmente o mundo estivesse acabando. Tristeza, preocupação, está cabisbaixo, não tem motivação para nada. Que isso, irmãos? Nosso Deus é Senhor absoluto sobre todas as coisas. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 4,13, ele diz: não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Nós temos esperança em Cristo Jesus. Nós temos esperança de que essa situação vai passar, quanto mais temos esperança que, a despeito de tudo que está acontecendo, Deus vai nos proteger, Deus vai nos guardar. Confie no Deus que você, o tempo todo, está cantando, lendo, orando na igreja, você está dando amém. Não pode você, na igreja, estar dando amém, que Deus é todo poderoso, governa sobre tudo, e na sua vida isso não funcionar. Não pode. Não viva como se não tivesse esperança. E pense que, por que Deus está enviando esse vírus para o mundo e está até nos atingindo também? Será que nós somos inocentes? Será que nós não merecemos? O mundo age como se isso não tivesse nada a ver com o seu pecado. Mas nós sabemos que a razão de todos os males desse mundo é o nosso pecado. Basta você ler os 2 primeiros capítulos de Gênesis e a perfeição de Deus no paraíso e a ausência da corrupção, do pecado ali e como as coisas funcionavam. O homem trabalhava, mas ele não morria por causa do trabalho, porque a criação voluntariamente entregava ao homem
aquilo que ele precisava, porque essa era a vocação da criação para benefício do homem. Então, mas no capítulo 3, depois da queda, tudo muda. Agora o homem vai ter que suar, vai ter que plantar, ele vai ter que cuidar da terra para que a terra possa dar alguma coisa para ele. Não vai dar mais voluntariamente como antes. Então, todas as mazelas, toda a miséria que o mundo experimenta é decorrente do pecado que corrompeu a boa criação de Deus. Então, não somos inocentes. O mundo não é inocente. O mundo não está sofrendo isso sem razão. Deus é justo e o homem é pecador. Merece o castigo que tem recebido. E a gente possa também aprender que nós somos pecadores dependentes de Deus e devemos buscar o Senhor arrependidos, pedindo perdão também, porque os nossos pecados têm causado isso. Os nossos pecados têm ofendido a Deus e os nossos pecados têm trazido grandes males sobre a nossa vida.